Olá, meus queridos, meu nome é Ronaldo Bastos e na aula de hoje eu pretendo continuar o nosso curso sobre a teoria pura do direito. Apesar de eu ter dito na aula passada que nessa aula 2 eu iria iniciar o capítulo 1 da teoria pura do direito, ou seja, iniciar mesmo a análise da obra, eu resolvi elaborar mais uma aula prévia para entendermos a estrutura filosófica que iria fundamentar o sistema jurídico na visão de Kelsen. Estrutura esta que ele chama de norma fundamental. Então, depois da vinheta, a gente começa a trabalhar nessa tal de norma fundamental. Kelsen parte de uma questão que, embora não tenha sido elaborada por ele, atinge todos aqueles que pretendem criar uma estrutura de fundamentação do sistema jurídico. Que questão é essa? Temos várias leis, regulamentos e decisões judiciais que não possuem uma relação necessária entre si. Então a questão é saber o que dá unidade a esse emaranhado de documentos jurídicos isolados que possibilita com que nós juristas o chamemos de sistema ou ordenamento jurídico. Kelsen vai dizer que as normas inferiores retiram seu fundamento de validade das normas superiores. E as normas superiores retiram sua validade das normas que estão ainda acima delas, até chegarmos à principal norma dentro de um Estado, a Constituição. Por exemplo, uma decisão judicial pode aplicar um regulamento, que por sua vez regulamenta uma lei, que por sua vez efetiva alguma norma constitucional. Assim, Kelsen vai dizer que o sistema jurídico possui uma estrutura hierárquica onde as normas superiores condicionam a aplicação das normas inferiores, ao passo que as normas inferiores retiram seu fundamento de validade das normas superiores. É conhecida a representação a partir de uma pirâmide. O topo é formado por normas de produção e a base por normas de aplicação. Para pegar dois extremos, a Constituição é uma norma de produção e a sentença uma norma de aplicação. É com este raciocínio que Kelsen chega na ideia básica de que o que fundamenta um ordenamento jurídico é a Constituição. Mas o que fundamentou essa Constituição? Kelsen vai dizer que é a Constituição anterior. Mas o que fundamentou essa Constituição anterior? Certamente é a Constituição mais antiga. E isso num processo sucessivo até chegarmos à primeira Constituição. Mas a pergunta crucial aqui para essa aula é: o que fundamentou essa primeira Constituição? Ou seja, a Constituição original. Ou seja, a própria ideia que fundamentou o nascimento do sistema jurídico. Aqui Kelsen arranja um problema para o seu sistema que exigirá dele muita imaginação filosófica. Que problema era esse? Bom, Kelsen era um positivista e, como todo positivista, não acreditava em fontes extrajurídicas do surgimento do direito. Ao mesmo tempo, para o ordenamento jurídico possuir legitimidade, ele não poderia ser fruto simplesmente de um arbítrio, embora também não pudesse ter um conteúdo específico como queriam os justnaturalistas. Por falar nele, o justnaturalismo não possuía o problema que Kelsen, enquanto positivista, possuía. Vamos para o quadro. Em primeiro lugar, como vimos na aula sobre as diferenças entre direito positivo e direito natural, para o direito natural, a estrutura de legitimação do sistema jurídico era extrajurídica. Para o justnaturalismo teológico, o sistema provinha de Deus. E para o justnaturalismo racionalista, provinha da capacidade humana de depreender o direito da natureza das coisas. Ou seja, para o justnaturalismo, a norma jurídica, isto é, o direito positivo, só viria após o sistema já estar prefigurado por uma fonte extrajurídica. E esta prefiguração seria estabelecida por um conteúdo específico e permanente, e que, por isso mesmo, Kelsen o chamou de sistema estático. Como esclarece Gabriel Nogueira Dias no seu ótimo livro O Positivismo Jurídico e a Teoria Geral do Direito na obra de Hans Kelsen, de acordo com o modelo estático de validade, uma norma vale se, e somente se, o conteúdo da segunda norma puder ser encontrado na primeira, qualificada como imediatamente evidente, de modo que fundamento de validade e conteúdo de validade se fundem. E disso decorre pelo menos duas coisas. Primeira,
No sistema estático, o sistema jurídico deve partir da existência de uma primeira norma imediatamente evidente, que podemos chamar de norma fundamental, que tem esse nome por estabelecer o primeiro princípio fundamental do sistema jurídico, sendo daí que todas as outras normas jurídicas deveriam derivar o seu conteúdo, ou seja, a sua validade. Segunda consequência, o processo que permite unir o conteúdo da norma fundamental ao das outras normas jurídicas é o da dedução. Kelsen demonstra como isso poderia ocorrer. Diz ele que normas como não se deve mentir, não se deve enganar e deve-se manter uma promessa feita podem ser deduzidas de uma norma que ordena a veracidade. Do mesmo modo, normas como a que ordena amar o próximo podem gerar normas como a de não matar, ou a que diz que se deve auxiliar o outro quando este necessitar de ajuda. Assim, como argumenta Gabriel Nogueira Dias, outras duas coisas precisam ser ditas. A primeira é que, se quisermos reconhecer um determinado ordenamento jurídico vigente segundo os critérios do modelo estático da validade, necessitamos nada mais que identificar a sua norma fundamental, visto que todas as outras normas já estão implicitamente estabelecidas desde o princípio, ou seja, podem ser deduzidas da norma fundamental pela via dedutiva. E a segunda observação é que o sistema estático retira a liberdade criativa do legislador, na medida em que a ele só restaria declarar um conteúdo prefigurado pela norma fundamental, não sendo um exagero dizer que ele não participa de forma imediata da criação das normas jurídicas, na medida em que o conteúdo delas já estaria determinado. Para Kelsen, o fundamento de validade da norma fundamental não pode ser um conteúdo, nem como era de se esperar um positivista como ele, porque ela está posta. Na verdade, diz Kelsen, a norma fundamental não é posta, mas pressuposta, e kantianamente funciona como condição epistemológica de toda produção jurídica. Para falar uma linguagem mais técnica, Kant chamaria a norma fundamental de condição lógico-transcendental, o que significa que ela é uma categoria filosófica, fruto da razão pura, que tem por objetivo possibilitar o próprio conhecimento, no caso, o conhecimento jurídico. De modo bem direto, eu diria que o jovem jurista pode pegar seu vade-mecum, abri-lo e lê-lo do início ao fim, que jamais encontrará a norma fundamental. Isto porque a norma fundamental, como diz Kelsen, ela não está posta, positivada, ela é pressuposta, ou seja, ela é uma condição imaginada que possibilita o conhecimento jurídico, a produção do direito. Para Kelsen, é a norma fundamental que propiciará à ciência do direito dar unidade e coerência a um conjunto de leis que, sem esse pressuposto, seria um todo caótico. Diz ele, somente mediante o pressuposto da norma fundamental, o material empírico que se oferece à interpretação jurídica pode ser interpretado como direito, ou seja, como um sistema de normas jurídicas. Assim, diferentemente do sistema estático de validade, em que a norma fundamental estabelece previamente o conteúdo do ordenamento e, por isso, as demais normas eram obtidas por dedução, no sistema dinâmico de validade, que é o que Kelsen tem em mente, não há predeterminação alguma. Em primeiro lugar, porque a norma fundamental kelseniana nem é posta, é apenas pressuposta. E em segundo lugar, enquanto condição epistemológica para a produção do direito, as normas do sistema jurídico não são deduzidas da norma fundamental. O que ocorre é que a norma fundamental delega ou autoriza a que a primeira autoridade legiferante crie normas dotadas de diferenciação hierárquica, onde o topo seria ocupado pela maior norma posta do ordenamento, a Constituição, e atrás dela, pela norma pressuposta, a norma fundamental, que autorizou a produção do direito. Assim é que, se no sistema estático a norma fundamental é o conteúdo da validade, no sistema dinâmico ela é o fundamento de validade. Isto é, ao invés dela estabelecer um conteúdo fixo, ela estabelece o processo de produção de normas jurídicas, ou de modo mais técnico, os pressupostos para o próprio conhecimento jurídico. Para vocês entenderem a diferença de construção da norma fundamental entre os justnaturalistas e o positivismo de Kelsen, vou utilizar um exemplo adaptado que extraí de Bobbio, que o registrou no seu ótimo livro O Positivismo Jurídico. Pense na situação em que o pai ordena que o filho faça alguma coisa e o filho simplesmente se recusa.
Se o pai, com o fim de convencer o filho, diz que ele deve cumprir a ordem do pai porque os pais são mais experientes, que só querem o melhor para os seus filhos, ou que obedecer aos pais é um ato de amor pelos progenitores, e como consequência disso tudo, as normas que provêm dos pais são melhores, mais justas ou mais confiáveis, esse pai é um justnaturalista, já que ele procura estabelecer um motivo ou um conteúdo para as suas futuras decisões. Por outro lado, se o pai não busca motivar cada uma de suas ordens e simplesmente diz que o filho tem que cumprir as suas ordens porque filhos devem obediência aos pais, independentemente de quais são as ordens específicas, esse pai é um positivista no estilo kelseniano, pois ele criou uma norma formal, sem conteúdo, que é uma norma sobre produção de outras normas. E para finalizar esta aula, eu preciso mencionar para vocês uma diferença metodológica de abordagem do fenômeno jurídico que Kelsen utiliza para diferenciar as normas que são postas e a norma pressuposta, que é a norma fundamental, que é a distinção entre os âmbitos lógico-jurídico e jurídico-positivo. Se liga aí! Em primeiro lugar, como as duas locuções possuem a palavra jurídico, não é ela que vai distingui-las e, ao mesmo tempo, já mostra que as duas são relativas ao direito. Primeiro, a expressão jurídico positivo. Aqui, Kelsen está se referindo às normas que estão postas, positivadas. Como vimos na aula sobre a distinção entre o direito natural e o direito positivo, neste caso a palavra positivo não é oposição de negativo. Positivo designa o que está posto, estabelecido. Assim, para Kelsen, algo é jurídico positivo quando pertence concretamente a algum ordenamento jurídico, como a norma que proíbe matar ou aquelas que diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Agora a expressão lógico-jurídico. Como você deve saber, a lógica, enquanto disciplina, foi criada pelo velho Aristóteles, e ele, naquela época, numa reunião de obras chamadas Órgano, a chamou de analítica. E ela consiste em uma série de regras formais responsáveis pela ordenação do raciocínio. São muito conhecidas as regras da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Aristóteles dizia, inclusive, que a lógica era uma disciplina auxiliar às outras disciplinas, uma espécie de metodologia. Assim, quando Kelsen utiliza a expressão lógico-jurídico, ele não está se referindo a algo que está positivado, a uma norma pertencente a um ordenamento jurídico específico. Na verdade, ele está tratando de algo que só existe no intelecto, uma categoria filosófica que nos ajuda a pensar problemas ou objetos reais. É por isso que a norma fundamental kelseniana, que é pressuposta e imaginada, não faz parte do âmbito jurídico positivo, mas sim do âmbito lógico-jurídico. Lembre-se do que falei lá atrás. Kant, filósofo inspirador de Kelsen, chamaria esta norma de lógico-transcendental. Pronto, espero que vocês tenham entendido esta difícil aula, mas que é imprescindível para entender o contexto filosófico, a estrutura filosófica imaginada por Kelsen para fundamentar a teoria pura do direito. Então, se vocês têm dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se também têm sugestões, deixem aqui nos comentários que eu com o tempo posso respondê-las. Então, até a próxima aula. Tchau!